Oi, Leninha. Boa tarde, Leninha. Boa tarde, professor. Iniciaremos agora a palestra, né, com o nosso professor Dr. Francisco de Assis Bandeira. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Esse momento será mediado pela Leninha, professora de matemática, Leninha de Boa. Então, com a palavra, Leninha. Obrigado. Obrigada, Marcos. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira escola de verão de Tercoa. Eu me chamo Eliane Alves, Leninha, sou mestranda do programa de Ciências Morfofuncionais da Faculdade de Medicina da UFC e membro também do GTERCOA, Grupo de Estudo Tecendo Redes Cognitivas de Aprendizagem, que tem como líder a professora doutora Maria José Costas dos Santos e vice-líder o professor doutor Wendel Melo Andrade. Seguindo com a programação deste evento, teremos agora a palestra que tem como tema Pedagogia Etnomatemática, Reflexões e Ações Pedagógicas em Matemática. E o nosso palestrante será o professor Dr. Francisco de Assis Bandeira. O professor Francisco de Assis Bandeira é um educador e pesquisador com sólida formação acadêmica e ampla experiência na área de educação matemática. Sua trajetória profissional destaca-se pelo compromisso com o ensino e a pesquisa, especialmente no campo da etnomatemática e da história da matemática. O professor tem doutorado em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado em educação pela UFRN, especialização em matemática pela mesma universidade, graduação em licenciatura em matemática e graduação em artes plásticas, práticas técnicas agrícolas. Durante sua atuação como professor do Magistério Superior na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi docente do Departamento de Ciências Exatas e Aplicadas no Centro de Ensino Superior de Seridó, Campus Caicó, e membro do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática. Aposentou-se em 2022 como professor associado nível 3, com ampla contribuição à formação de professores e à pesquisa acadêmica. As áreas de interesse do professor são matemática e cultura, estudo das interseções entre a matemática e práticas culturais, e história, filosofia e sociologia de ciências naturais e da matemática. Investiga o papel da história, filosofia e sociologia no ensino de ciências naturais e matemática. Contribuições acadêmicas. Explora a relação entre matemática, cultura e aprendizagem, investigando práticas matemáticas em contextos culturais específicos. Estuda como elementos culturais podem enriquecer o ensino e a aprendizagem da matemática e analisa as contribuições históricas e filosóficas para a prática pedagógica e a formação docente. O professor Francisco de Assis Bandeira é também pesquisador do Grupo de Pesquisa Matemática e Cultura, que é vinculado ao CNPq, onde colabora em estudos voltados para a compreensão e aplicação de conceitos matemáticos em contextos socioculturais. Com uma carreira marcada pela interdisciplinaridade e dedicação ao ensino, é uma referência no campo da educação matemática, contribuindo para a valorização da cultura e da história, como elementos centrais na formação de professores e no ensino de matemática. Então, este é só uma parte do currículo do professor. Professor Francisco de Assis Bandeira, seja bem-vindo e o palco é seu. Obrigado. Eu não sou tudo isso, não. Isso foi apenas um processo da minha vida, né? E essa carreira não vai ser assim de imediato. Isso é uma consequência da vida. Você vai ensinando, vai se aperfeiçoando, e mestrado, doutorado, e chega onde eu cheguei, me aposentando, né? Mas, de qualquer maneira, eu estou na atividade, né? Sempre lendo na minha área, em outras áreas também de interesse, e aqui e acolá dando palestra, que é um prazer como essa nesse momento, né?
Claro que não é só para matemática que a etnomatemática ela direciona. A etnomatemática ela tem um amplo campo, né, da educação. Como o nosso professor, o Biratan Dembowski, que já se foi, ele era da área de matemática, ele direcionou a etnomatemática para o campo da matemática. E é isso que eu vou fazer também. E foi a partir dele que eu comecei no campo da etnomatemática, quando fiz especialização, mestrado e doutorado. Certo? Então, eu vou começar a passar os slides. Quem quiser intervir, pode intervir. Se não, no final dos slides, a gente pode entrar em contato e eu explicar dentro da minha possibilidade, tá certo? Se eu não puder, a gente pode estudar junto e responder futuramente. Então, vamos lá. Primeiro slide é apenas para mostrar esse é o terceiro evento, né, da Escola de Verão, e a coordenadora é a professora Maria José, que foi minha amiga no doutorado, né? E, além de ser colega do campo acadêmico, ela me deu dois futuros mestrandos. O primeiro foi Paulo, que hoje está na Universidade do Cariri, e o segundo foi Edney, que continua ainda na educação básica, mas terminou já o doutorado e está a caminho de entrar futuramente no Instituto Federal, qualquer aqui do nosso país. E outros que passaram pela minha mão estão também no campo da educação. Né? Apenas citei só esses dois, porque esses dois são cria da professora Mazé. Então, vamos lá. Pronto, eu sou, como já falaram, Francisco Assis Bandeira, né? E a nossa mediadora é a professora Eliane Alves, de Aquino, mais conhecida como Leninha, que ela diz, me chame de Leninha. Tudo bem, vou chamar de Leninha. Vamos lá. Esse livro que vocês estão vendo aí, ele foi fruto da dissertação e da tese, né? Não foi só a dissertação em si, ela é fruto desses dois campos de conhecimento. É isso que eu vou falar para vocês. No mestrado foi apenas a etnografia e no doutorado foi a parte pedagógica, que no decorrer das slides eu vou mostrando. Aí, mais adiante, também tem outro livro aqui, fruto do nosso trabalho. Esse primeiro, Etnomatemática pelo Brasil, são vários artigos de pesquisadores do Brasil. Ele só vende em impresso, né? Vende pela RCRV, mas ele é baratinho, é só entrar no site dessa editora e tentar comprar. E nele tem uma entrevista de Biratan de Ambrosio. Esse outro lado aqui é um fruto dos trabalhos dos meus passados, que trabalharam comigo no mestrado. Então, também, esse aqui, você pode acessar o site dele, é só colocar o título e encontra ele aí nas redes sociais, como o meu livro também. Vamos lá. Eu não vou adentrar muito na etnomatemática, porque o colega que me antecedeu, né, ontem, ele falou alguma coisa sobre etnomatemática, né, e falou também da carreira dele. Eu vou fazer quase a mesma coisa, falar um pouquinho da etnomatemática e um pouquinho da minha carreira até onde cheguei no doutorado. E também vocês saíram agora lá desse mini curso, né, também falaram alguma coisa sobre etnomatemática, né? Eu estou apenas só relembrando aqui para não ficar, para estar inteirado, né, com o que vai acontecer. E a minha palestra vai ter esses 8 itens, cada um menorzinho do que o outro, né? O primeiro é Educação Matemática, algumas reflexões. O segundo é Congresso Brasileiro de Matemática, que não é obrigado você ser... Não, é obrigado, não tem uma certa obrigatoriedade de você ir a um congresso. Mas eu fui a todos eles, com exceção dos últimos que eu me aposentei, teve um tanto da epidemia também que foi online. Mas o resto anteriores, todos eu participei.
E o Biratã de Ambrósio estava lá também, todos eles. Aqui é uma experiência em contextos socioculturais. Eu vou falar um pouquinho sobre uma experiência do contexto socioculturais do MST, né? Para você saber que a etnomatemática ela tá firme em todo o campo de conhecimento, né? Não é só no grupo de Mazé, nem no meu grupo, não, mas no MST também tem uma representante muito conhecida, tanto brasileira como no campo internacional, que é a Gelsa, no campo do MST. E aqui um precursor de etnomatemática, porque nenhum conhecimento ele é puro, né? Seja de Ambrósio, seja Piaget, seja Paulo Freire, todos eles beberam de conhecimentos anteriores. E o Biratã de Ambrósio também bebeu, né? de campos anteriores. Né? E a etnomatemática, algumas concepções, aí são só 2 lados que eu vou falar sobre a etnomatemática. E programa etnomatemática, porque esse programa etnomatemática ele é mais complexo do que a etnomatemática em si. Mas eu vou falar também um pouquinho sobre ele. E esse penúltimo aqui é uma proposta pedagogia em matemática, é a proposta como eu cheguei a trabalhar a pedagogia em matemática. E no finalzinho é falar da experiência em si, em loco, lá na comunidade. Então, vamos lá. O Biratã de Ambrósio, ou qualquer educador que se preze, ele fala isso, né? Como o colonizador dominou o colonizado, impondo uma linguagem, uma nova religião, uma nova matemática. E nenhum professor também, né, que se preze de ser professor, mesmo consciente, ele não pode agir como colonizador, né? É isso que o Biratã diz. É por isso que a etnomatemática faz parte desse caminho. Você não pode pegar qualquer conhecimento e jogar para o aluno. Você tem que ter consciência que conhecimento você está trabalhando com aquela criança, ou com aquele adulto, ou com aquele ser humano. É isso aqui, ele serve tanto para a criança, como até na universidade mesmo. Né? E o colonizador que está falando dos portugueses, que nós somos colonizados pelos portugueses. E aí, a partir dessa colonização, que esse conhecimento veio para a gente. Hoje a gente está desfrutando desse conhecimento, ganhando certo salário, mas não sabe por que esse conhecimento está na gente. Né? Desprezando muito conhecimento que dentro também da própria sociedade. É isso que a etnomatemática procura descobrir. Que conhecimento é esse daquela época dos colonizadores? Quer descobrir que conhecimento é esse? Além de descobrir que conhecimento é esse, incorporá-lo em sala de aula. No decorrer dos slides, vamos falando sobre isso. A primeira aula foi essa daqui, foi uma catequese aos indígenas. A partir daí, pronto. Aí começou a inculcação do conhecimento lá dos portugueses. Aqui nós temos uma foto da Pedagogia do Oprimido, que é de Paulo Freire, um livro bastante conhecido mundialmente, e aqui ao lado, mais acima, temos Paulo Freire, Biratã de Ambrósio e Maria do Carmo. Então, o que Paulo Freire está para a linguagem, o Biratã de Ambrósio está para a matemática. Todos os dois têm essa consciência disso. Né? O que é que Paulo Freire fala? Ele diz que uma elite poderosa não vai gostar de implementar e praticar uma forma ou expressão pedagógica que se adicione às contradições sociais, que revele o poder das classes elitistas. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nenhum dominador vai levar para uma escola de periferia um conhecimento crítico. Vai levar um conhecimento do colonizador em si. O aluno adquire aquele conhecimento, mas um conhecimento sem certa consciência do que está acontecendo com ele. Isso é o que Paulo Freire fala de uma pedagogia bancária. Então, é isso que Paulo Freire não quer, uma pedagogia bancária, ele quer uma pedagogia problematizadora. A mesma coisa o Biratã de Ambrósio ele fala. Por que não fala daquela matemática que existe em outros campos sociais?
Porque a matemática que está inculcada na nossa sociedade é essa que ele fala. Ó. A matemática está associada a um processo de dominação e a estrutura de poder desse processo. Ao estudar a educação matemática, isso não pode ser esquecido. É isso que ele fala. Você sabe bastante matemática, mas que matemática é essa? Que matemática você está passando para aquela criança ou para aquele ser humano? Então, do jeito que Paulo Freire tem consciência que nem toda linguagem é benéfico para aquele ser humano, o Biratan de Ambrosio também fala, nem toda matemática é benéfica para aquele ser humano, certo? Então, vamos lá. Agora, falar sobre os congressos. Eu não vou falar nos congressos, apenas mostrar só as imagens dos anais. Né? O que foi o primeiro foi da matemática, que foi na USP em 2002, né? E esses congressos acontecem de 4 em 4 anos. O segundo foi em Natal, né? Aqui na UFRN, em 2004, o terceiro em 2008 e o quarto em 2012. Né? Quem quiser participar do congresso vai ter outro futuramente, em 2028. Né? Aí tem outro congresso aqui. O 6º congresso aconteceu... Primeiro, o 5º congresso foi aqui em 2016, foi em Goiás. O 6º congresso, em 2022, foi em Tocantins, né? Araguaia, Tocantins. O 7º congresso, está aqui outro 7º congresso em Macapá, né? E o 8º congresso ainda vai acontecer em 2028. Pesquisa sobre congresso de etnomatemática e lá você pegar mais informações sobre. Só isso aqui é a título de informação. Em um desses congressos, o Congresso de Etnomatemática, que foi um congresso lá em Ouro Preto, em 2002, eu ainda estava no mestrado e estava apresentando um posto. E o Biratan de Ambrosio apareceu lá para visitar. Aí aproveitei um momento e tirei uma foto com ele. Na realidade, o Biratan estava em todo o congresso, seja ele nacional, internacional ou local, ele está em todo o congresso. Ele tinha um apelido de Ubiratu, porque em todo canto ele estava, foi educação matemática, ele estava lá. Agora aqui, vamos falar de uma experiência do MST. Essa experiência, né? O que é que ele fala isso aqui? Uma experiência em contextos culturais. É etnomatemática na escola do Sem Terra. Ó, com 10 anos, a menina Ivanete pergunta ao coordenador Carlos o número de carreiras de milho por escolher e a já escolhida. Dado que ela e os colegas vão comparar com o total de grãos plantados para obter essa produção. Você vê que no MST não trabalha aquela matemática pura, aquela matemática abstrata. Já vai trabalhar aquela matemática contextualizada. Ele pega esse conhecimento e leva para a sala de aula. Isso, ó, foi em 2000, foi em 93, né? Já trabalhavam com isso. Aqui já é outra experiência também do MST, né? Aqui, ó, Sônia, uma criança de 6 anos, cursando o primeiro ano, segue a orientação da professora Cleusa para separar as cenouras em grupo de quantidade diferente. Atividade anotada pela professora para mais tarde tornar esse exercício em turma. Então, essa matemática vai ser contextualizada. Aí, aquele conhecimento lá já vem para a sala de aula aqui, ó. Tá vendo? Aí, o que é esse conhecimento? Ó? O plano de aula da professora tem só objetivo. As atividades e os problemas são criados em conjunto com os alunos. Né? A sala de aula, 4 anos diferentes, mesmo tema para todos os alunos, mas só que a atividade eram diferentes. Né? Só a título de exemplo. Né? Aqui de novo. Né? Pronto. E aqui são os precursores da etnomatemática. O primeiro, o colega já deve ter falado, isso aqui é o primeiro, sócio-matemática, matemática espontânea. Isso aqui é o Biratan de Ambrosio, em 82. Matemática informal, matemática oral, matemática popular.
E aqui aparece etnomatemática, com essa Márcia Axé. Ela já falava de etnomatemática, mas só que é uma etnomatemática mais restrita. E o Bertrand de Ambrosio, a etnomatemática dele é mais ampla. Né? A diferença de um para outro é porque a primeira, de Márcia Axé, era mais restrita, e a etnomatemática de Bertrand de Ambrosio ela é mais ampla, que a gente vai ver no decorrer do nosso slide. Né? A matemática oral, essa daqui é importante demais. Na vida 10, na escola 0. É bom dar uma lida nesse livrozinho, que é de brasileiro. E a matemática a etnomatemática dessa professora, que é Márcia Acha, o que é que ela diz na etnomatemática? É o estudo de ideias matemáticas de povos não letrados. O conceito dela é só isso. Né? E o Bertrand de Ambrosio amplia esse conceito. É isso que a gente vai ver lá na frente. O que é que o Bertrand de Ambrosio ele diz? A etnomatemática ela foi apresentada no 5º Congresso Internacional de Matemática, em 84. Mas ele já vinha pensando com isso há muito tempo. Aí o que é etnomatemática não ao pé da letra, mas um conceito mais amplo. Etnomatemática é uma matemática ligada ao meio social que as pessoas vivem. Mas que matemática é essa? A matemática é essa daqui, ó. A matemática é uma atividade humana e não apenas um conjunto de técnicas e conceitos que expressa apenas a visão dos grupos dominantes. Então, a matemática, na visão do Bertrand de Ambrosio, é uma matemática humana, não aquela matemática que a gente conhece, né, com regras. Claro que a matemática humana, a matemática daqueles grupos, também ela tem uma regra, mas é uma regra específica, não é uma regra imposta para todo mundo. Né? O que é matemática, o conceito etimológico de matemática, alguém já teve visto também. A arte técnica de explicar, de conhecer, de entender nos diversos contextos culturais. Você vê que a matemática ela inclui a matemática, mas num campo mais amplo, né? Nesse conceito aqui. Né? Aí, agora vamos olhar o programa etnomatemático. O que é o programa etnomatemático? Segundo o Bertrand de Ambrosio, ele diz, é importante reconhecer na etnomatemática um programa de pesquisa. A etnomatemática e o programa e a etnomatemática estão fundidos. Se você falar etnomatemática, está falando de programa etnomatemático. Se falando de programa de etnomatemática, está falando de etnomatemática. Segundo o Bertrand de Ambrosio, ele diz aqui, ó, é importante reconhecer na etnomatemática um programa de pesquisa que caminha juntamente com a prática escolar. Então, a etnomatemática não está isolada. Ela está sempre em simbiose com o contexto escolar. Vai depender do professor. Se ele quer ser só professor e professor pesquisador. Porque para você ser um etnomatemático, você tem que ser pesquisador. Ninguém vai lhe ensinar a ensinar etnomatemática, você tem que ir a campo. Aí o grande motivador do programa etnomatemática, que o Bertrand diz, o grande motivador do programa de pesquisa que denomina etnomatemática é procurar entender o saber fazer matemática ao longo da humanidade, contextualizado em diferentes grupos de interesse, comunidade, povos e nações. Né? Esse é o grande motivador do programa etnomatemática. Procurar que conhecimento é aquele. Né? Agora, muita gente fala que a etnomatemática é uma metodologia, diz que é uma técnica, mas o Bertrand de Ambrosio, ele fala que também não é uma teoria, ele diz que é um programa. Programa etnomatemático. Como é que ele diz esse programa? Ele fala assim, essa foi a entrevista que ele deu a esse professor aqui, em 2008. Né? Ó, uma teoria significa que está finalizada. A teoria realmente está finalizada. Praticamente é um método, que ela está finalizada. Né? Aí ele diz, uma teoria significa que está finalizada, com suas bases psicológicas. Eu vejo a etnomatemática como algo em permanente evolução. Né?
Permanente evolução, aí aqui tem uma luz aqui. Em permanente evolução, por meio da cultura e contexto, né? Ela não se fixa, né? Não se consolida, não se congela, está em permanente transformação. Então, a etnomatemática está sempre em transformação. Quando ele fala de matemática, é programa etnomatemático. Então, programa é mais fluido e não espera ter uma lógica, é mais fluido. Não espero ter uma lógica etnomatemática, uma epistemológica. Para mim, é uma palavra que significa a dinâmica da própria etnomatemática, resultado de encontros de várias culturas. Então, ele diz que a etnomatemática é um programa que não está finalizado, está em movimento, né? Mesmo Biratã de Ambrosio, como ele já faleceu, né, que eu mostrei para vocês, o programa de matemática está em movimento aí. Vai depender dos pesquisadores dessa área, né? Não é um campo fechado, como ele falou. Agora, para você entrar nesse campo de Biratã de Ambrosio que ele está falando, ele fala novamente isso aqui, ó. Para acontecer isso, o programa Etnomatemática Cisdinâmico, é necessário estarmos sempre abertos a novos enfoques, a novas metodologias e a nova visão do que é ciência e da sua evolução. Então, a etnomatemática, o programa Etnomatemática está sempre em simbiose para saber o que é ciência. E a ciência também é uma coisa dinâmica, né? Vamos lá. Aí o grande desafio do programa Etnomatemática é se libertar dessas categorias de análise de cultura dominante, né? E procurar compreender que fatores culturais levaram a matemática a se tornar o fundamento do atual modelo da civilização. Então, o grande motivador, o grande desafio é isso aqui, se libertar desse conhecimento que a gente tem. Não só matemático, história, geografia, isso aí são conhecimento engessado. A matemática não foge dessa regra também, a física, a química, a biologia, a geografia. Então, você tem que sair dessas amarras e procurar outros conhecimentos. O que é que ele diz? Para fazer isso, aí o passo essencial é libertar-se do padrão eurocêntrico e procurar entender dentro do próprio contexto cultural do indivíduo seus processos de pensamento e seus modos de explicar, de entender e de se desempenhar na sua realidade. Então, ele diz que o professor tem que ser pesquisador para fazer isso e se libertar das amarras desses conhecimentos que estão aí engaiolados, que ele chama engaiolados, né? E não só ele, mas outros pesquisadores falam também que o conhecimento está engaiolado, né? Agora, a proposta pedagógica da etnomatemática, né? O que é que ele diz no programa, na proposta? Aí ele diz que a razão principal de incluir a etnomatemática nos currículos escolares tem dois objetivos, né? O primeiro é esse: é desmistificar uma forma de conhecimento matemático como sendo final, permanente, absoluto, neutro. Então, essa impressão errônea dada pelo ensino da matemática tradicional é facilmente extrapolada para crenças raciais, políticas, ideológicas e religiosas. O que é que ele diz com isso? Ele diz que o conhecimento matemático, só quem tem conhecimento mesmo é uma pessoa europeia, uma pessoa branca, uma pessoa que tem dinheiro, pessoa rica. Então, pessoa pobre, pessoa negra, pessoa de outra raça, não precisa ter conhecimento matemático. Deixa para quem tem dinheiro, para quem é rico, quem é branco. Então, é isso que a matemática tem que desmistificar, né? O programa Etnomatemática. E o segundo é esse: ilustrar realizações intelectuais de várias civilizações, culturas, povos, profissões, gêneros, ou seja, compreender que pessoas reais de todas as partes do mundo e em todas as épocas desenvolveram ideias matemáticas, porque elas precisavam resolver os problemas diários de sua vida, né? Então, você tem que saber que a matemática não é só aquela que está no livro, aquela abstrata. Existe conhecimento aí em movimento, e a pessoa também precisa sobreviver com esse conhecimento.
É isso que ele diz também no segundo objetivo. Aí a proposta pedagógica aqui no matemática aí já entra no meu campo de pesquisa. A etnomatemática, ela tem essas dimensões, conceitual, histórica, cognitiva, epistemológica, política, educacional. Eu me direcionei mais para isso aqui, sem esquecer as outras, né? A dimensão educacional da etnomatemática, o que é que ela diz? Ela considera a relevância da matemática acadêmica, ou seja, que não despreza a matemática acadêmica, na construção de uma geração crítica e criativa, mas tida como outras matemáticas de igual valor à nossa sociedade. Então, ela não despreza a matemática acadêmica e também não despreza a matemática da nossa sociedade, ela está sempre em diálogo. Essa é a dimensão educacional da etnomatemática. E aqui é o contexto da nossa pesquisa, que aqui está inclusa tanto uma parte do mestrado como do doutorado. Essa foto foi do mestrado, que eu fiz a pesquisa mais etnográfica. E essas outras todas já foram no doutorado. Aqui foi a escola onde eu pesquisei, vou falar mais à frente. Aqui é a professora, aqui é a turma de aluno. Aqui o aluno já fazendo pesquisa lá no campo, né? Aqui o aluno sai da pesquisa do campo, vai para a sala de aula. Aqui, novamente, aluno no campo e vai para a sala de aula. E aqui o aluno na feira. Esse aluno primeiro que vocês estão vendo aqui, é esse mesmo que está aqui na feira. Ele era um trabalhador igual a gente e também aluno. Aí eu fui lá verificar, ele disse, não, eu trabalho foi na feira, toda feira, final de semana eu estou lá. Aí eu convidei, perguntei se podia, eles pode ir. Aí eu fui lá, verifiquei e estava lá mesmo. Você vê que o aluno com 12 anos já estava trabalhando na feira e era horticultor também. Agora, por que tem aquelas fotos e não tem aquela tarja na frente? Porque a pesquisa que eu fiz foi antes de 2008. A partir de 2008, existe uma comissão de ética da UFRN e das outras instituições federais, instituições superiores, que não podem mais se colocar essas crianças assim, ao ar livre, para todo mundo ver. Mas, como foi antes desse comitê, aí eu estou pecando em mostrar. E Paulo Freire também fez isso aí, ó, pecou também no Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança, Pedagogia da Autonomia. E por que eu coloquei Pedagogia de Etnomatemática no meu título? Porque eu sempre gostei de ler Paulo Freire também. Além de ler o Biratan de Ambrosio, eu lia também Paulo Freire, tá certo? Por isso que eu coloquei Pedagogia Etnomatemática. Aí a Comissão de Ética da UFRN foi aqui instituída em 2008. O que é que ela diz? A Universidade Federal do Rio Grande do Norte possui uma comissão de ética e um comitê de ética. E essa comissão foi instituída em 2002, como eu falei, né? Então, quem for fazer uma pesquisa com o ser humano, seja criança ou adulto, tem que passar pelo comitê da sua instituição, né? A professora orientadora sabe disso. Agora, a pedagogia etnomatemática, ações e reflexões em matemática do ensino fundamental, foi feito com um grupo de horticultores aqui da comunidade, aqui em Natal, né? Uma comunidade que trabalha com isso. E a dissertação, ela tinha isso aqui, ó. A dissertação foi concluída em 2002, ela tinha como objetivo desvendar saberes matemáticos utilizados nas atividades de produção e comercialização de hortaliça pelos horticultores da comunidade de Gramorezinho e analisar a luz de matemática. Você vê que foi só analisar que conhecimento existia lá e analisar. Foi isso que eu fiz. Aí o resultado desse conhecimento, mostrar a existência de saberes matemáticos associados às atividades instrumentais dos horticultores, muitas vezes em linguagem diferente da matemática formal. Realmente, é isso que eu constatei lá na pesquisa que eu fiz com os horticultores e também analisando os dados que eu colhi daquela comunidade, né? Então, foi esse conhecimento que eu levei para a tese, levando em sala de aula. E foi na mesma orientadora, né?
que a orientadora foi Bernadette Moreira, já está aposentada também da UFRN. Por sinal, eu fui o primeiro orientando dela, no mestrado como no doutorado. Aí aqui o campo da pesquisa, aqui, esse horticultor irrigando essas hortas, que é chamada de leira. Aqui é a comunidade e aqui é a água que ele está puxando para irrigar essa horta, né? A comunidade é localizada no litoral norte da cidade do Natal, a 30 quilômetros do centro, né? Habitada por cerca de 300 famílias na época, né? E a atividade econômica era cultivo de hortaliça, coentro, alface e cebolinha. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Aqui é a escola municipal, foi meu campo de pesquisa pedagógica com essas crianças. Trabalha com o primeiro e segundo ciclo, do primeiro ao sexto ano do ensino fundamental. Tem 2 turnos, matutino e vespertino. Eu trabalhei com o turno vespertino. E os alunos, a total de alunos, 210. E a minha turma, é a turma maior em média da escola lá, era 25 alunos em média. E aqui a turminha das crianças, ele tinha de 10 a 12 anos, né? Aluno do 5º ano, do ensino fundamental, e a idade deles é de 10 a 12 anos. E essa turma todinha, ela tinha 3 realidades que eu vou dizer no decorrer do slide. A primeira, tinha alunos horticultores, a segunda, alunos não horticultores, e a terceira, alunos com familiares horticultores. Está aqui o primeiro grupo, são 3 grupos, né? A turma de 24 alunos, tinha 3 grupos. O primeiro grupo, formado por 6 alunos horticultores, que ajudavam os 6 pais na tarefa diária. O segundo grupo, formado por 12 alunos, filhos de horticultores, mas não alheio ao trabalho dos pais e da horta, né? E o terceiro grupo, formado por 6 alunos, não eram filhos de horticultores, e frequentava aquela escola, né? Como eu já falei, um grupo de horticultores, outro só tinha os pais e outro não tinha nada a ver com essa atividade. Aqui a professora já tinha 27 anos de magistério, hoje está aposentada, né? Eu estou mostrando isso aqui porque na tese as pessoas assinaram um termo como podia mostrar a imagem dela, né? Hoje não se pode mostrar mesmo, autorizando não pode mostrar a imagem. Pode mostrar a imagem com a taxa. Aí agora a questão de pesquisa da tese, né? Com a compreensão das raízes socioculturais do conhecimento matemático, né? Conhecimento matemático daquela comunidade, contribuir com a reorientação curricular e educação matemática para auxiliar nas atividades político-pedagógicas dos professores que atuam naquela comunidade. Aí, continuando, orientar o currículo nessa direção poderá auxiliar a conduzir o aluno a novo modo de conhecer a matemática. Então, eu estou perguntando, que é a questão de pesquisa. Aí a gente vai ver no decorrer, lá no finalzinho da tese. O objetivo geral é desenvolver uma proposta pedagógica de reorientação curricular em matemática ao nível do 5º ano do ensino fundamental, construída a partir dos saberes matemáticos da comunidade dos horticultores de Grã-Morazinho, em sintonia com a matemática formal, que é isso que o Bertrand de Ambrosio sempre diz. Pega a matemática local e vai trabalhar com a matemática universal. Que a matemática universal ela não pode ser desprezada nesse momento, né? Aí o primeiro objetivo específico é elaborar atividades pedagógicas, né, de matemáticas em sintonia com daquela comunidade, né, em sintonia com os blocos de conteúdos PCN, que foram esses blocos. Números de operações, espaço e foco, grandeza, medida, tratamento de informação, que a gente vai ver também. Hoje, você não vai trabalhar, quem for trabalhar isso, não vai trabalhar mais com os PCN.
vai trabalhar com a BNCC, né? E outras propostas pedagógicas que estão em voga agora, né? Os PCN hoje agora apenas é como referência, né? Desenvolver uma proposta pedagógica de reorientação curricular mediante atividade, né? A sala de aula de campo, é isso que a gente fez, né? Com os alunos do ensino fundamental da escola daquela comunidade, como eu mostrei naquelas fotos. Ir a campo e a sala, ir a campo e a sala, né? Depois, descrever e analisar, e outro, sugerir a pedagógica. Essa sugestão tem lá no finalzinho também, né? Os procedimentos metodológicos, e todo pesquisador que participa do grupo de Magé sabe disso. Observação participante, entrevista estruturada, diário de campo, análise de documento. Foi realizada essas atividades em 2007, né? O contexto com aqueles alunos e 3 grupos de alunos, né? E a proposta pedagógica foi realizada, como eu já falei, de acordo com os blocos de conteúdo, né? Em sintonia com as concepções da matemática dos horticultores. Esses blocos de conteúdo é a matemática formal, em sintonia com a concepção da matemática dos horticultores, levando em consideração a dificuldade dos alunos do quinto ano do ensino fundamental, segundo o dado do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Eu não ia perguntar aos alunos quais eram as dificuldades deles, porque você não tem como saber, né? E não deve. Você tem que pegar um dado oficial, na literatura da educação. Foi isso que eu peguei. Fui pegar no SAEB esses dados, as dificuldades dos alunos do quinto ano, que era o ano em foco que eu ia trabalhar, e saber quais eram as dificuldades dos alunos no campo brasileiro. Aí as dificuldades são essas, né? Inúmeras operações, cálculos de resultados simples envolvendo as 4 operações fundamentais. Os alunos naquele nível do quinto ano, eles têm essa dificuldade, segundo o SAEB. Cálculo com área de figuras planas, tem essa dificuldade no quinto ano. Não só no quinto ano, mas se for mais adiante, no 8º, no 9º, você vai encontrar também essas dificuldades, né? Mas eu parei no quinto ano. Grandeza e medida, estimativa de valores com a mesma medida, conversão, isso aqui são as dificuldades que eu encontrei, segundo o SAEB, né? E tratamento de informação, compreensão e interpretação de dados tabulados e suas representações gráficas, são essas dificuldades. Então, a partir dessas dificuldades, foi isso que eu elaborei as atividades para trabalhar com aqueles alunos. Como foi elaborar essa atividade? Primeiro, eu já tinha feito a pesquisa do mestrado. Aí, depois dessa pesquisa que eu fui do mestrado, é que eu fui tabulando, categorizando aqueles conhecimentos nessas dimensões nessas dimensões dos PCN. Aí, dimensão de ensino nas aulas. Aí, depois que eu fiz isso, aí, qual é a minha intenção? Era trabalhar o tratamento da informação e as concepções de proporcionalidade e comercialização dos horticultores, principalmente tabelas e gráficos. Aí, números de operações, trabalhar números de operações oficiais com o conhecimento dos horticultores e categorizado como procedimentos facilitadores da contagem usado pelos horticultores, no caso, o PARD5. Esse PARD5 a gente vai ver lá na frente, que eu identifiquei que eles trabalham isso aí diariamente lá, seja adulto ou criança, trabalha esse PARD5. Então, eu associei esse conhecimento PARD5 aos números de operações na dimensão dos PCN. Contagem e registro por agrupamento também. A partir desse PARD5, fui trabalhar com agrupamento de 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5, 10 em 10, e, por último, sistema decimal de numeração, que é o que a gente usa, e a representação numérica desses agrupamentos.
Espaço e forma também, a mesma coisa. Concepções geométricas, figuras geométricas, vértices, ângulos, lados, concepções de área de figura geométrica, a geometria do horticultor. Tudo isso foi identificado lá no mestrado e sistematizado na tese. Né? Grandezas e medidas, medida de comprimento, volume e tempo. Aí o comprimento, o volume e o tempo, tudo isso no contexto dos horticultores, em sintonia com a grandeza e medida dos PCN. Né? Esse site eu vou deixar disponível para Mazé e para a Leninha. Quem quiser pegá-lo e ver com mais calma, fique à vontade. Né? Agora, caminho percorrido pela pedagogia etnomatemática, a prática pedagógica. O que é que o diretor diz para você fazer uma prática pedagógica etnomatemática? Ele diz que a etnomatemática não se ensina, né? Se vive e se faz. Em outros termos, o professor deverá mergulhar no universo sociocultural de seus alunos, compartilhando com ele uma percepção da realidade que ele é, o professor, muitas vezes é difícil de acompanhar, realmente. O professor vai para uma sala de aula e não sabe não conhece a realidade dos alunos. Aí o professor disse, eu não quero saber disso, não, eu quero é dar a minha aula, eu já planejei meu plano de aula, não tem como mudar isso. E eu também, alguns professores falam, segundo a literatura, eu não vou me ocupar com isso para saber a realidade do aluno, eu vou me espelhar com aquele que é melhor da sala. Mas a matemática ela não vê isso, né? Segundo o Bertrand de Ambrosio, você tem que mergulhar na realidade dos alunos. Foi isso que eu fiz. Eu fui àquela comunidade, né? Levei os alunos para a sala de aula e saquei os alunos para a campo. Né? Já mostrei no slide anterior. Depois levava para a sala de aula, aqueles trabalhando lá, aquele conhecimento que eles pesquisaram. Esse conhecimento não foi eles que elaboraram. Como eu já falei, eu elaborei, organizei, sistematizei, usando conhecimento da matemática formal e da matemática dos horticultores. Aqui também os alunos iam para a sala de aula. Agora, como eles faziam isso? Primeiro, eu elaborava isso aí em casa. Eu já tinha essa em mente e já tinha também essas atividades já em mão. Aí hoje a gente vai trabalhar isso. Aí eu levava os alunos para a campo, depois eu fazia os dados e tudo. Como eu já estava com esses dados tudo em mãos, né? Aí eu levava para a sala de aula. Está aqui em sala de aula. Conhecimento que eu já tinha, está tudo pronto já para os alunos já. Agora, o professor vai perguntar, ele por que você não pegou os alunos inatos? Ia para a sala, ia a campo, depois ia para a sala de aula. Mas isso requer tempo. Isso requer tempo, que tem que ser um professor que trabalha o ano todo. Lá eu não passei o ano todo, eu fui fazer uma pesquisa e tinha que ter alguma coisa já elaborada para trabalhar com essas crianças. É isso que eu levei já pronto, consciente daquela realidade. Né? Aqui é a mesma coisa, o aluno também fazendo a medição das hortaliças, né? Aqui é o alface, medindo a distância entre um alface e outra. Aí aqui você tem uma noção de comprimento, uma noção de área. Né? Se você, naquele contexto, é com noção de comprimento, noção de área. Pode ser aquela área formal e a área informal lá do horticultor. Pode ser um comprimento formal e um comprimento informal do horticultor. Vai depender da concepção do pesquisador. Aqui já está em sala de aula também trabalhando. Né? Aqui é aquela criança que eu falei, que ele já estava... Esse aqui é o trabalhador, o primeiro que você está no vídeo aí. E também, como eu falei, trabalha na feira. Então, isso aí unia a teoria e a prática, que já é, além de ser horticultor, lá na hortaliça, ele vendia a hortaliça dele lá, que colhia. Aqui, como eu já mostrei. Aqui é o par de 5. Como é que eles fazem o par de 5? Eles vão juntando aquelas hortaliças de 5 em 5,
e vai chamando de par de 5. Para a gente, par de 5 são 10, mas para ele, par de 5 é 5 mesmo. A gente vai ver lá na frente. Um horticultor falando que é par de 5 para ele. Aqui também é o adubo, porque a hortaliça sem adubo não vai funcionar. E esse adubo ele tem uma certa medida. Não é qualquer medida que você vai colher a hortaliça. Botar adubo demais vai matar a planta. Se botar de menos, aí não vai sair aquela planta desejada que o cliente necessita ou compra. Então, existe aí uma lógica nessa adubação para ele, né? Para os horticultores. Para a gente, não, para a gente diz, isso é só adubo, mas para ele não é só adubo. Para ele é a convivência dele, é a vida dele. Sem esse adubo, ele não vai sobreviver e nem vai comercializar aquela plantação. Aí aqui os alunos, aqui na biblioteca da escola, né, já também fazendo a medição das hortaliças que eu tinha ido a campo, levei eles a campo, é que eles estão dialogando um com o outro. Aqui esse grupo, como eu já falei, é o grupo só de horticultores, só de crianças horticultores. Isso aqui eles sabem melhor do que a gente plantar e colher. Como é que planta, como é que colhe, sem nada com papel, tudo na cabeça. Tudo na cabeça a professora falava que uns deles eram os piores de sala de aula. Mas pior para quem? Né? Para a professora, mas para ele não era. Pronto, agora como eu falei lá no início, né? A gente eu trabalhei tratamento de informações, conceitos proporcionados aos horticultores, nas operações e os procedimentos facilitadores dos horticultores, no caso do PAD 5, a geometria espaciforme e a geometria do horticultor, grandeza e medida e as concepções de medida de comprimento, volume e tempo do horticultor, tudo isso ele tem na ponta da cabeça e da língua também. Né? Não precisa nada de papel. Aí eu trabalhar tratamento de informação, eu trabalhei com essa tabela. Esses dados aqui, todos eles são reais, não tem nenhum irreal, nem tirado de livro de dados. Foi tudo lá de campo. Aí, uma leira daquela que eu mostrei, quanto é que ele gasta para produzir uma leira daquela? Aí eles foram fazendo. Semente, R$3, adubo, 7, molho. O molho, quanto é que vende a unidade? Por 20 centavos na época. A horta, se a horta completa, que é aquela areia completa, 45. E se vender na feira, ele ganha R$80, quer dizer, é o dobro daquela leira. Né? Isso aqui é o coentro. Na alface, a semente ele já não gasta porque a semente é produzida na hora lá. O adubo é R$7. O molho da alface, o pé de alface, 50 centavos. A horta completa, que é aquela leirazinha, 45. E se vender na feira é 90. A cebolinha também, semente ele não produz lá na hora. O adubo é R$7, o molho, 15 centavos. A leirazinha, 45, e se for vender na feira é 70. Então, esses dados eu elaborei, pegando lá do horticultor, que eu peguei lá na dissertação, e elaborei o gráfico também. Esses dois dados eu levei para os alunos lá, que também eu pesquisei com eles e perguntei a eles também aquela realidade lá. E falaram também semelhante à dos horticultores. Aí esses dois dados foram trabalhados com eles em sala de aula. Aqueles trabalhando o que eu tinha falado lá, trabalhando a tabela e trabalhando o gráfico de barra, né? E tinha um contexto, além disso aí, tinha um contexto, não só a tabelinha e não só o gráfico, mas tinha um textozinho elaborado por mim, a partir da realidade dos horticultores que eles falaram lá. Então, eu elaborava o texto
e fazia aquela tabela, fazia o gráfico e levava para a sala de aula. Agora, antes de os alunos ir fazer a pesquisa lá com os horticultores. Aqui, ó, a tabela, isso aqui o gráfico. Aí, aquela tabela e o gráfico está aqui, você tira por isso aqui. O coentro, 15, alface, 7, cebolinha, 3 liras, né? Ó. O coentro, ele planta mais coentro do que alface e mais do que cebolinha. Está aqui mesmo, coentro, alface e cebolinha. Se você olhar a horta lá, você vê a realidade da mesma coisa. Cebolinhas que estão aqui ao lado, a alface está aqui e o coentro é o que tem mais. Então, a realidade é a mesma que você vê lá na tabela e vê no gráfico. E a realidade lá na horta. Essa horta, o que é horta para ele? É o conjunto de leiras. Aqui é uma leira, 2, 3, 4, 5 leiras. Então, o conjunto de leiras é chamado de horta para ele. Então, mostrando a realidade e mostrando lá o que está no papel. Aí, números e operações agora. Aí eu trabalhei com eles, aquele número, tratamento de informação, aqueles dados e outros também que estão na tese. E no livro também. Quem quiser baixá-lo, ele está à disposição e pode ler. Tem um ano todinho para ler o livro. E também criticar futuramente e mandar para mim alguns dados. Aí eu trabalhei também, como eu falei, números e operações. Procedimentos facilitadores de contagem usados pelos horticultores, o PAD5. Contagem, a partir desse PAD5, contagem de 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5, 10 em 10, sistema de numeração e representação numérica. Pegando o mote desse PAD5 deles. Né? Está aqui, o que é que esse horticultor fala? Aqui é o horticultor já colheu as hortaliças e está colocando em molho. E esse molho ele conta aqui. O que é que ele diz em PAD5? E aqui, ó, o PAD5 foi inventado por nós mesmos, porque contava mais ligeiro. Aí ele diz 20 PAD5 dá um 100. Então é melhor contar em PAD5 do que contar de 1 em 1. Né? Eles vão se perder lá na conta e no PAD5 não se perde. Né? Isso aqui, ó, o Adalto, isso aqui é o Adalto, foi em 2001 que eu fiz essa pesquisa lá no mestrado. Como já falei já várias vezes e vou repetir também aqui. Pronto. Aí eu sistematizei aquele conhecimento, né? Ó. Aí aqui tem uma atividade dos alunos. Contagem por agrupamento. Observa as alfaces abaixo, essas alfaces abaixo, e faça agrupamento de 3 em 3 unidades. Após esses agrupamentos, faça novos agrupamentos com já agrupado e assim por diante. Em seguida, represente-o numericamente. Isso aqui é um exemplo. Aí o aluno tinha que pegar essas hortaliças agrupadas em 3 em 3. Agrupou 3 em 3, sobraram 2 unidades. E depois da agrupada de 3 em 3, ia fazer outro grupão. É porque aqui tem 4 grupos de 3. Então, você ia fazer um grupo de 3. E fazer isso aqui, ó. Um grupo de 3 vezes 3, mais um grupo de 3, mais 2 unidades vezes 1. Esse 1 aqui, para não colocar em potência, esse 1 aqui é 2 elevado a 0. Né? Aí ele tinha que fazer assim, um grupão, mais um grupo, mais 2 unidades. E o registro é esse aqui. 1 e 2 na base 3. Se fosse de 5 e 5, a mesma coisa, ia fazer 5, 5, 5, grupo de 5, um grupo de 5 e 2 unidades. Aí ia fazer aqui 5 grupos de 5, né? Um grupo de 5 e assim por diante. Ia fazer essa mesma coisa. Então, eu peguei todos os agrupamentos para chegar nesse mesmo valor. Agora, só que aqui em grupo 3, em grupo 5, e em grupo 10 também, que foi feito com grupo 10, né? Que no caso é decimal. Aí uma das atividades é essa daqui, um grupo por 5, de uma criança. Aí eu falei com ele para fazer agrupamento, aqui está aqui as hortaliças, né? Ele agrupou de 5 em 5, depois fez um grupão, um grupão de 5 em 5, um grupo e 2 unidades. Aí ele escreveu
um grupão de 1 vezes 25, um grupo, que é isso aqui, de 5, e 2 unidades vezes 1. Agora, ele enganou-se aqui no final, que qualquer um ia ter esse engano, colocou na base 10, né? Em vez de colocar na base 5, que ia ser 1, 1, 1, 2, né? Que é um grupão de 5, um grupo de 5 e 2 unidades. Mas o professor que passar o semestre todinho vai falar com ele, vai levar a campo, vai explicar e também chegar até a base 10 e depois retornar à base 5, ele vai compreender isso aqui, né? Que seria 1, 1 e 2, 1, 1 e 2 na base 5. Agora, espaço e forma, né? Vamos olhar o que foi que espaço e forma que eu trabalhei. Levava o aluno a campo, mostrava a ele, e eu perguntava também a ele saber o que é isso. Ele falava que é laleira. E esses lados aqui, para o que é que eles falam? Eles falam que é borda, né? E essas pontinhas, essa história aqui de madeira, para eles é bordas, para eles é torno, e para a gente é vértice, né? Aí eu fazia a comparação. Para você isso aqui é torno, mas para a matemática formal é vértice. Para vocês isso aqui é borda, mas para matemática formal é lado. E o ângulo reto é ângulo reto, porque fica difícil dizer que é ângulo reto ou outro tipo de ângulo. Mas lados paralelos aqui mostrava ele que um lado e outro lado aqui é lado paralelo. Aí o professor vai dizer, mas isso aí é fácil. É fácil porque a gente já sabe, mas para a criança ela não sabe o que é lado paralelo, né? Ele pode saber o que é paralelidade, mas não sabe o conceito de lados paralelos, né? Então, se torna fácil para a gente, porque a gente já está encucado com essa matemática acadêmica. Mas, se você voltar ao seu tempo, você nem geometria estudava em sala de aula, que a geometria é nova, para a gente. Se for pegar o estudo da geometria, ela é nova devido àquela matemática, a matemática moderna que tirou a geometria de sala de aula. Se você olhar aquele livro, ou o livro até de hoje, a geometria está lá no final do livro, e o professor de escola pública, raramente ele ensina essa geometria. Particular, eu não sei não, porque eu nunca ensinei particular, mas eu acho que talvez seja a mesma realidade, né? Espaço e forma. Aqui é a mesma coisa, você pode trabalhar os versos e tudo, pode trabalhar o comprimento, aqui, como pode trabalhar a área, a concepção de área com essas crianças, né? Aqui, grandeza e medida. Grandeza e medida, medida de tempo. A medida de tempo, os alunos foram a campo e perguntaram lá ao horticultor como era que você planta uma hortaliça dessa e como é que você talvez não saiba nem ler, como eu perguntei a alguns horticultores, que eu não tinha nem o primeiro ano, nunca fui à sala de aula, como é que você vai saber que a planta está boa ou não para colher? Aí o horticultor falava que era de olho. Você planta e com certo tempo ele sabe. Aí de tanto plantar, ele sabe a quantidade de dias que você pode colher aquela planta, né? Mas não é obrigado a ser só os dias. Eles, além do dia, ele já tinha aquele olhômetro saber pela aparência da hortaliça. Aí aqui, medida de tempo. Aí uma das atividades é essa que eu falei que eu trabalhei com os alunos. Fazia um texto, né? O texto já estava elaborado, não está aqui, mas ele está no livro. Aí esse texto, depois de o aluno lia a situação, o problema, a partir daquela realidade, aí tem essas questões aqui. Todas as hortaliças têm o mesmo ciclo de planta, do plantio à colheita? Na realidade, não tem. A alface tem um tempo, o coentro tem outro e a cebolinha tem outro. E outras também não tem, mas eu trabalhei só com essa. Qual o ciclo da planta, do plantio da alface? Aí o aluno tem que responder a partir do texto lá e também da entrevista com o horticultor.
Qual o ciclo do plantio, a colheita, e assim por diante, qual o ciclo. Aí, no final, você já olhou o calendário hoje, o aluno não sabe nem o que é o calendário, então tem que mostrar o calendário ao aluno. Tem que saber a hora, o aluno também, o relógio. A partir dessa realidade, ele também vai saber o que é calendário, vai saber o que é relógio e para que serve, né? Na nossa sociedade. E aqui as considerações finais, isso é apenas um recorte, como eu já falei lá no trabalho, e também tem uns artigos meus por aí, que tem algumas atividades mostrando também. Agora, a limitação de estudo. Todo o trabalho de dissertação, de tese ou até especialização tem uma limitação de estudo, né? Você não pode ultrapassar aquele limite. Você também... Eu fui à comunidade de Gramorezinho, lá tem mais de 100 horticultores, mas você não vai trabalhar com 100 horticultores, você vai limitar o seu campo de pesquisa. Eu limitei, depois que eu pesquisei vários horticultores, não, vou limitar em 8 horticultores, trabalhar com 8 horticultores, porque o tempo é muito curto. 3 anos, 4 anos, 3 anos para 2 anos para um mestrado, 3 anos para um doutorado, isso é pouco demais para quem está na lida lá, né? Então, você tem que ter esse limite, né? Limitação de tempo e cronograma de pesquisa. Não houve tempo para fazer um estudo em separado com os alunos não horticultores. Então, você tem que limitar isso aqui, né? Porque lá tinha 3 realidades. Os alunos que tinham dificuldade em leitura e escrita, né, eles tinham dificuldade. Não foi previsto nenhuma atividade para sobrepor esta dificuldade. No entanto, um dos alunos, no caso o horticultor, um aluno que era horticultor, desenvolveu durante o processo as habilidades de leitura e escrita. Então, um desses horticultores, que era uma criança, a professora falou para mim que tinha dificuldade. Mas já no finalzinho do nosso trabalho, ele já tinha aquela habilidade de leitura e de escrita. Por quê? Porque ele estava trabalhando com o que ele conhecia, né? Pelo menos comigo, ele desenvolveu muito bem. Agora, aqui muita gente fala aprendizagem significativa. Eu poderia falar aprendizagem significativa, mas isso é uma teoria, né? Aí eu botei aprendizagem consciente, que ela tem um toque de aprendizagem significativa, mas é uma aprendizagem consciente. Qual foi essa aprendizagem? Aí, no final do processo, claro, do trabalho, os alunos davam indício de que agora eu vejo que a matemática não existe somente em sala de aula. Foi isso que o aluno que disse. Agora eu vejo que a matemática não existe somente em sala de aula. Um dos alunos lá disse. Ele vê que existe a matemática de sala de aula e a matemática lá do horticultor. Não se ouvia mais a pergunta, é de mais ou de menos, professor? Os alunos sempre perguntam. Qualquer aluno, principalmente daquele nível lá, ele pergunta se é de mais ou de menos. Os alunos já no finalzinho não estavam perguntando mais se é de mais ou de menos, porque eu estou trabalhando com a realidade dele, né? Antes de iniciar a resolução de um problema dado. Então, ele perguntava no início, depois, já no finalzinho, não perguntavam mais. Já é um direto a trabalhar com a realidade lá dele. A partir de uma situação, problema da realidade. Aí os alunos demonstravam interesse pelas aulas, perdendo, inclusive, o medo de perguntar. O professor de matemática, só porque é professor de matemática, ele deixa de ser humano. Ele é um professor de matemática, que ele é bem cruel, né? O aluno tem até medo de perguntar para não ser reprovado. Mas já comigo, ele perdeu o medo de perguntar, por quê? Perguntando coisas dentro da realidade dele, né? E às vezes o professor de matemática não deixa o aluno perguntar muito, porque ele vai dizer que está perturbando a aula, está fazendo muito gritaria, muito não sei o quê. Eu conheci professor desse jeito, que professor de matemática, o aluno não deve falar, tem que ficar calado lá, só fazendo o dever. Não deve fazer isso. E alunos horticultores, né? Os alunos que eram os horticultores lá, que era aluno, trabalhava lá na lida lá, questionava as situações, problemas.
apresentada, se uma situação não fosse real para ele, ele dizia, isso não existe. Nem toda situação problema é um problema contextualizado. Às vezes você fala situação problema pensando que é contextualizado, mas não é. Para esses alunos, que eram horticultores, se eu fizesse uma situação problema, que isso não fosse da realidade deles, se eu elaborasse uma situação problema que não fosse da realidade deles, eles diziam na hora. Não, isso está errado. Isso está errado porque, se eu fizer uma alface que hoje deve custar R$2, R$3, R$5, se eu falasse que era outro valor, ele disse, não, a realidade é essa mesmo. Ele falava na hora lá que a realidade para ele é essa. Então, tem que trabalhar com aquele valor daquela hortaliça. E eu trabalhei com o valor daquela hortaliça a partir dessa situação. Aqui são os alunos horticultores, são esses daqui. Ó. O que é que eles falaram? Eu aprendi muito mais, foi a fazer as contas, quando o Senhor ensinou a trabalhar muito mais quando a gente foi das hortas. Né? Quer dizer, na realidade, eles eram da escola, mas a escola não levava a realidade dele para a sala de aula. A partir do momento que eu peguei a realidade dele e levei para a sala de aula, ele disse que aprendeu muito mais a partir desse conhecimento. Né? Isso aqui foi o Cícero. Né? Eu não vou mostrar quem é esse, mas foi o Cícero que ele falou. Né? Aqui, o outro disse, entenda as duas aulas, mas a das hortas é melhor porque já trabalho com elas. As duas aulas de matemática que ele falou aqui. A aula de matemática da sala de aula é a matemática do horticultor, mas a do horticultor, que é a dele, é mais fácil para ele. Né? E o outro aqui, ó, 20 par de 5 dá 100 quadradinhos. Eu trabalhando aqui a área, né? Fazia os quadradinhos trabalhando a área. Aí, trabalhando com o par de 5, ele sabia lá, 20 par de 5 dá 4 quadradinhos, professor. Né? Eu dialogando com ele. E o outro, par de 5. Aí ele diz, a criança diz, a gente faz assim, vai contando de 5 em 5 até terminar. Né? E eu, por último, isso aqui, eu aprendi a ler muito mais, a escrever, a interpretar os problemas. Né? Você vê que os alunos aqui, o horticultor, que a professora disse que eram os que tinham mais dificuldades, eles sabiam de tudo isso. E agora são recomendações que todo trabalho você tem que ter uma recomendação para os futuros pesquisadores. Né? A primeira é isso. Ao se elaborar uma proposta pedagógica a ser implementada numa classe com grupos socioculturais distintos, recomenda-se dedicar especial atenção aos aspectos da proposta que podem, de forma extremamente desequilibrada, favorecer um dos grupos em detrimento de outro. É isso que diz. Eu trabalhei naquela comunidade, mas eu não desprezei a matemática formal, porque hoje tudo é concurso. Tem até Enem, vai ter até Enem para professor. Acho que vocês estão sabendo aí. Tem Enem para professor, vai ter o pé de meia para professor, né? Vai ter muita coisa para professor aí, né? Até a avaliação também vai ser anual para professor. Então, aqui, quando você vai pegar uma proposta para trabalhar, principalmente dentro de matemática, muitos professores da escola vão ignorar. Por quê? Porque você está indo a campo, está trabalhando o aluno lá naquela atividade, levando para a sala de aula, aí a professora ou o professor que não conhece essa teoria não, um programa, é matemática, aí vai dizer, não, você está perdendo tempo com essas crianças, não sei o quê. Mas não está perdendo tempo, porque você também não tá desprezando a matemática formal. Queira ou não queira, a gente precisa dessa matemática formal. Então, você deve fazer isso. Né? Aí o outro, ao se fazer uma pesquisa etnomatemática com propósito pedagógico, é preciso participar das atividades socioculturais da comunidade e da escola pertencente a ela. Conhecer as atividades socioeconômicas desta comunidade, para depois transformar os conhecimentos desvendados em conteúdos escolares em sintonia com o conhecimento formal. Uma depende da outra, você tem que ter esses dois pilares. Né? E agora, pronto.
Tá? Obrigado aí pela presença de todos, e eu estou aqui à disposição. Professor, obrigada, professor. Foi excelente a sua explanação com as experiências, abrangendo as unidades temáticas, a etnomatemática, e mostrando o resultado, né, de todo o caminhar. E sim, deixa eu só contar uma historinha. O senhor lembra que o senhor disse não para mim, na primeira vez que eu lhe convidei? Lembro. Pois É é. porque hoje... Não, eu vou contar para todo mundo ouvir. Hoje tem tanto fake news que a gente fica até com medo, né? A professora Mazé disse, convide-o. Aí tá certo, fiz o convite, aí ele nem quis saber mais nada. Não posso, tem outras atividades. Aí eu humildemente disse, tá, professor, obrigada. Aí eu fiquei pensando, não, mas eu vou assistir mais um pouquinho? Aí eu disse assim, não, professor, vamos, eu expliquei como era. Aí ele disse, não, eu não posso. E eu, Ave Maria, que homem difícil esse. Aí eu disse, não, eu vou assistir mais um pouquinho. Aí eu disse assim, professor, vamos, vai ser ótimo. A gente precisa ouvir o senhor. Aí ele disse, tá, eu vou pensar. Aí eu ainda disse, pense com carinho, não foi, professor? Foi. Aí depois, quando o senhor disse um sim, meu coração disparou. Que dia, que horário? Eu digo, professor, o dia que o senhor quiser, o horário que o senhor quiser. Tive que mexer na programação todinha para encaixar o senhor. A gente não poderia perder as suas experiências, seu aprendizado. Muito obrigada. Eu só aceitei porque, primeiro eu pesquisei, né, que era o grupo de vocês, era a Mazé, que eu já conheço, e você também mandou uma foto do livro. Eu disse, então, não é mentira, não, é verdade. Aí Nosso grupo está fazendo a leitura. Professor, podemos ir às perguntas agora? Pode, sem problema. Marcos? Pronto. Pode sim, Elaine, por favor. Boa tarde, professor Bandeira. Boa tarde. Eu sou a professora Elaine, aqui, integrante pesquisadora do GDCOA. Eu queria agradecê-la, né, pela palestra maravilhosa, sua pesquisa nos enriquece essa tarde. Eu sou pesquisadora da área também. E, assim, eu gostaria de dizer para o senhor salientar essa importância que o senhor está trazendo essa pesquisa hoje, porque, assim, nos incentiva, enquanto pesquisadores, né, e nos incentiva ainda mais. Por exemplo, eu já estou aqui cheia de ideias, que eu sou professora em Cascavel, que é um município próximo aqui de Fortaleza, né, e lá a atividade econômica é bem forte na questão da agricultura. Aí eu já estava pensando aqui, poxa, será que é possível? Será que eu acho que eu vou tirar meus alunos da sala de aula? Aí, assim, a Leninha falou, né, que podia ser, o senhor achou que podia ser fake news, mas o senhor não tem ideia da dimensão, da importância que é o senhor estar aqui hoje, né, assim, mesmo que seja virtualmente, trazer a sua pesquisa, porque enquanto pesquisadores, a gente aqui está um turbilhão nas nossas mentes, né? É um mundo de possibilidades, sabe, que a gente estava até mesmo na questão da metodologia científica, na pesquisa etnográfica, na abordagem, a gente estava também falando dos aspectos éticos. Então, eu queria perguntar ao senhor também, como é que foi, se o senhor teve assim, um diálogo com a família, como é que foi o diálogo nessa escola para fazer essa pesquisa? Aí eu gostaria de saber como foi também essa parte. Mas, assim, eu só não tenho noção de como, assim, eu estou dizendo aqui para mim, e eu acho que os meus colegas aqui estão todos com esses mesmos pensamentos. Como a importância, né, do Biratan de Ambrosio, a questão teórica aliada à prática, porque nós aqui, a maioria, nós somos professores da educação básica. Temos professores do ensino superior, mas também temos muitos professores da educação básica. Eu sou professora do primeiro ano de ensino fundamental em Cascavel, uma escolinha de lá. Aí eu queria saber se foi difícil também para o senhor, primeiro contato com a escola, com a direção da escola, com a secretaria, com os pais, que o senhor teve esse diálogo, como foi essa questão ética, né, na pesquisa?
Eu vou falar. Na época, eu era professor do município, né, de Natal, Prefeitura de Natal, mas isso aí não quer dizer que abriu espaço para mim, não. Primeiro eu fui à comunidade, aí pesquisei na comunidade, os horticultores, mesmo com aqueles 100 horticultores, você começa a trabalhar com os horticultores, aí alguns eles têm receio de responder aquelas questões, né? Aí você não fica com ele, você procura outro, né? Aí depois você vai selecionando aqueles horticultores que se afinam com o pesquisador, né? Você não é aquela pessoa que vai participar com você, não é obrigado. Por isso que você tem que pegar um campo amplo na sua pesquisa e vai afunilando, vai escolhendo aquelas pessoas que têm sintonia com você. E a escola que eu escolhi, eu já sabia que era do município, porque eu era professor do município de Natal, né? Professor da educação básica, e era tanto do estado do município, eu era do município da educação básica e era do estado, no caso do ensino médio. Mas no município eu já conhecia as escolas, e mesmo também no mestrado, como eu falei que era só etnografia, eu tinha que levar essa etnografia para a sala de aula. Aí eu fui até a escola, aí procurei a diretora, falei com a diretora e falei do meu objetivo lá naquela comunidade, né? Logo, trabalhar nessa comunidade, em sala de aula, quando for fazer o doutorado. Aí ela concedeu, né? Concedeu. Aí eu sempre eu ia lá, agora ia fazer pesquisa não com os alunos, mas pesquisa com a pedagoga lá, que era orientadora da escola, e a diretora, e a professora também, falava com a professora mesmo no mestrado, né? E fazer levantamento dos dados deles também, né? Quem era horticultor, quem não horticultor, quem era horticultor, e aquele lá não era nem do quarto ano, não era nem do quinto ano. Na época ele era do quarto ano. Aí eu sabia que ia trabalhar com ele no quinto ano, futuramente. Aí eu já fazia o levantamento, pedia lá os arquivos deles lá e fazia o levantamento dos arquivos dele lá, tudo com a permissão lá da diretora e do pessoal lá da secretaria. Fazia o levantamento, tanto trabalhava em campo, como ia à escola lá fazer esse levantamento, né? Já a intenção de futuramente fazer um doutorado, que na realidade aconteceu, né? Aí a professora, também falei com a professora, aí ela concedeu, né? Aí ele disse, não, eu só posso tal dia, tal dia, tal dia. Então, tá bom, eu só quero só esses tal dia. Eu peguei só 2 dias, já no finalzinho também das aulas, porque as crianças não podiam ir para a horticultura com sol quente demais. E esse quinto ano só tinha tarde, não tinha pela manhã. E o melhor horário era, assim, 4 horas em diante, né? Eu pegava já os 2 últimos horários para levar a criança a campo, que a escola é mesmo em frente a essas hortaliças. Saía mesmo da escola e ia diretamente para lá. Na época, a avenida, que é chamada Avenida Tinoco, não era nem calçada e não tinha nem trânsito, né? Era uma comunidade mesmo, assim, tradicional, nem carro passava, só mesmo os carros lá da comunidade. Mas carro de fora, não. Hoje está tudo pistado, hoje está passando carro, um bocado de coisa. Hoje não tem mais condição de fazer isso devido à quantidade de crianças e o carro também. Pelo menos para atravessar aquela rua, aquela avenida é perigosa. Por isso que, quando se faz uma pesquisa de campo, você tem que anotar tudo, tem que escrever tudo, tem que tirar foto tudo, porque a realidade muda. Você vê uma coisa hoje, amanhã é outra, né? Então, você tem que ter cuidado com isso.
quando for fazer uma etnografia, tirar foto até de formiga que estiver andando, porque ela muda de lugar, né? Foi isso que aí foi fácil por esse motivo, que eu já vinha já trabalhando no fácil porque as pessoas eram humanas, né? No caso comigo, né? Eu levei apenas uma declaração da universidade que eu tinha, uma declaração da universidade mostrando a realidade lá que eu ia fazer isso, estava fazendo aquilo e tudo. Levei os dados oficiais, mas permitir a secretaria não foi preciso. Fui pedir principalmente a direção, né? A direção é que toma conta da escola. Aí, se for diretamente à secretaria, aí vai ser difícil, porque a secretaria está tomando conta, está impondo uma coisa que cabe à direção ou à comunidade. Por isso que tem que ir primeiro à comunidade. Se a comunidade ou a direção dizer, você tem que ir à secretaria pedir permissão, você vai. Mas você tem que ir em loco lá e conversar com as pessoas e dizer o que vai acontecer mesmo e o que está acontecendo. Falar a realidade mesmo. Foi isso que eu fiz. Falei a realidade e não menti em nenhum momento. Isso aí. Foi isso que eu fiz. E eu pedi até... Agradeci até o povo de lá, porque até também os horticultores que me aceitaram, né? Como eu já falei, nem todos aceitaram, você percebe que nem todos lhe aceitam e você vai saindo sem... Não pede nem desculpa, você não vai depois, aí vai procurando as pessoas. E na escola não teve problema nesse sentido, porque era uma coisa que ia beneficiar aquela escola. E outro problema, quando você vai a uma comunidade, tem coisas que você vê, mas você não publica. Então, quando você vê alguma coisa que você acha que não deve publicar, não publica. Publica só que você acha que tem interesse da comunidade científica. É isso que eu fiz. Publiquei só o que é de interesse da comunidade científica. Não de meu interesse, mas da comunidade científica, que são os educadores. Pessoal, obrigado. Temos mais 2 perguntas da Jacira Pitaguari e do professor doutor Marcelo. Já poderíamos fazer as 2 perguntas e o senhor responderia em seguida. Pode ser assim? Pode ser, pode. Professor, como ele falou, né, eu sou Jacira Pitaguari, sou indígena do Toco Pitaguari, do estado do Ceará, o território é situado em Maracanã e Pacatuba. Bem, eu fiquei observando atentamente, tirei fotos aqui de várias coisas que você falou e que foi demonstrado. E é uma coisa que eu observei que você trabalhou com a educação do campo, né? Porque tinha também os cronogramas da época de colheita, né? E isso é muito trabalhado com a educação do campo, a educação quilombola e a educação indígena. Porque o calendário é diferenciado, são escolas diferenciadas, outra modalidade é diferenciada da escola regular, né? Pela sua fala, eu observei isso, né? Como você não falou que era comunidade quilombola, ribeirinha, indígena, eu acredito que ela seja uma comunidade de campo, né? Até pela forma como você falou, como era na época que você fez o apanhamento, né, das informações científicas. Né? Aí a pergunta, como eu sou indígena, a pergunta é bem voltada assim, à minha questão, né, de pertencimento. Quando você trabalhou, né, nessa época na dissertação e até em outros trabalhos que você fez na universidade, você chegou a fazer esse trabalho com a etnomatemática com um povo originário? Aí, se sim, aí o senhor poderia nos contar bem rapidinho, breve, a experiência? Obrigada. Nada. É porque tem aquele problema, uma coisa acontece, assim, pode perguntar outra, vamos ver se está certo. Pronto. Olá, professor, me chamo Marcelo, tudo bom? Professor, eu achei muito interessante o finalzinho da sua palestra, em que uma coisa muito interessante é que quando se escuta pela primeira vez a etnomatemática e se compreende o conceito prático dela, em que você resgata esses conhecimentos, né, os conhecimentos locais, esses conhecimentos globais, mas principalmente esse conhecimento
que eles trazem já e que nem, por muitas vezes eles não conseguem, ou nem mesmo sabem formalizar isso. Mas o que é mais interessante é que no final, o senhor fez questão de pontuar, é de que não trabalhou somente essa matemática, mas também tentava conciliar com essa matemática formal. Que eu acho que é aí que está o grande desafio do professor hoje em dia. Não é que escolher dois lados ou em que lado deve atuar, seja somente pelo conhecimento local, mas também desconsiderando a matemática mais, digamos, científica. Então, o que me chamou a atenção foi esse ponto que o senhor destaca, que há essa preocupação do professor, e teve essa sua preocupação, pelo menos eu entendi assim, de trabalhar esses dois elementos da matemática. Não somente a local, mas também essa matemática mais, digamos assim, formal, científica. A pergunta que eu vou fazer, né, esse é o primeiro comentário, eu fiquei muito atento à sua metodologia. Em um determinado momento, o senhor pontuou 3 grupos. Grupos esses, né, formados pelos estudantes, né, eu chamo aqui de estudantes, tá? Que eram aqueles que eram filhos de agricultores e atuavam diretamente no cultivo das hortaliças, aqueles que eram filhos de agricultores, mas não atuavam, né, tão como o primeiro grupo, e aqueles que pertenciam à escola mais por questão de proximidade. A minha pergunta é, esses 3 grupos, teve alguma repercussão no final, no resultado? Tendo visto que o senhor teve aqueles achados, mas eu queria que o senhor comentasse um pouco, houve alguma diferença desses grupos para aqueles que atuavam de forma mais incisiva, ou aqueles que sequer tinham interesse de participar junto com os pais? Aí eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre esse resultado. Tá? Obrigado. Nada. Eu vou começar pela primeira, né? Na época, quando eu fiz o vestibular, no caso, foi para... Tinha licenciatura plena e licenciatura curta. A licenciatura curta tinha várias habilidades, né? Foi na época do Premen. Premen, quem é pedagoga sabe disso. Premen era um projeto do governo que, quando o aluno saía do ensino médio, do primeiro grau, ia para o segundo grau com uma certa habilidade. Tem habilidade de técnicas agrícolas, contabilidade e assim por diante. Uma dessas habilidades eu escolhi técnicas agrícolas, né? Aí você passava 2 anos, aí terminava a licenciatura curta e ia ensinar na escola, né? Tinha para ensinar na escola para o ensino fundamental, para o aluno já ter uma certa habilidade para futuramente, no segundo grau, ter uma profissão já. Mas não era um técnico agrícola como se faz na escola agrícola. Era apenas uma licenciatura curta com essa habilidade, técnicas agrícolas. Facilitou para mim no mestrado, porque essa comunidade eu já conhecia, quando eu fiz essa técnica, essa licenciatura curta. Aí ficou fácil nesse sentido, porque já tinha uma certa habilidade com o manejo dessas hortaliças. E pegando o gancho, um pesquisador etnomatemático, claro que ele não vai, se for fazer uma pesquisa com mecânico de automóvel, ele não precisa ser um mecânico, mas ele tem que ter um conhecimento teórico de mecânica, né? Se ele for fazer uma pesquisa com engenheiro civil, não é preciso ser um engenheiro civil, ele vai ter que ter uma habilidade com certos cálculos, né? Principalmente o cálculo que ensina na universidade, porque o engenheiro civil trabalha muito com cálculo, né? Então, na etnomatemática, o professor tem que ter uma certa teoria naquilo que ele vai pesquisar. Até quando ele for fazer uma entrevista com uma pessoa da área de etnomatemática, ele tem que saber o que é etnomatemática. Se for da área de engenharia, tem que saber uma noção de engenharia, assim por diante. Você não vai fazer uma pesquisa sem saber o que é que vai perguntar. A mesma coisa na etnomatemática ou em qualquer outra pesquisa. Você tem que ter uma noção daquilo que você vai fazer. Então, eu tinha essa noção, né?
me ajudou nesse lado aí, nesse lado da horticultura, que eu já tinha uma certa habilidade nesse sentido, porque fiz uma licenciatura curta com habilidade em técnicas agrícolas. Aí a segunda pergunta é, como eu falei, a limitação, né? Toda pesquisa tem uma limitação. Você são 3 anos, você não pode passar de 3 anos, no máximo 3 anos, no máximo mais 6 meses. Se passar disso aí, é jubilado, né? No mestrado, a mesma coisa. Você tem que passar certo ano, se passar, é jubilado. Não é, Heleninha? Pronto. Aí pronto. Entendeu? Então, tem um limite do todo trabalho científico, seja ele mestrado ou doutorado, ele tem que ter um limite e tem que prestar conta à instituição, né? Aí é por isso que não teve tempo de fazer fazer um trabalho mais afinado com esses 3 grupos, né? Mas só pelo estímulo deles, né? Tanto dos horticultores, como dos filhos de horticultores, como aquelas crianças que não tinham nenhuma afinidade, eles apresentaram uns motivos bastante para aprender, né? Apresentaram bastante, principalmente para aprender a hortaliça, né? Porque a habilidade na matemática formal, ele já tinha uma certa habilidade, segundo a professora. Mas na hortaliça, para fazer essa conexão, eles tiveram uma certa dificuldade, né? Quem teve mais habilidade, que teve mais habilidade foi os 2 grupos. O grupo que tinha pais como sendo horticultores e as crianças horticultores, tinha mais habilidade. Mas aquele com certa afinidade, não tinha nenhuma afinidade sobre isso, tiveram dificuldade, mas ficaram motivadas, né? Ficou faltando mesmo a gente fazer uma pesquisa mais apurada sobre isso. Então, fica para um pós-doutorado aí de vocês fazer isso aí. Pronto. Deu para responder? Eu sim. Obrigado, professor. Nada. Então, professor, agradecemos, né, a sua participação na nossa terceira escola de verão e gostaria de convidar a professora Mazé para fazer as considerações. Ele vai fazer as considerações. Professor Bandeira, muitíssimo obrigada. Estamos muito felizes. Assim, foi uma tarde de muito aprendizado e uma oportunidade de grandes reflexões, porque o professor traz uma pesquisa que não é recente. Ele ainda traz assim, essa pesquisa abordada pelos PCNs, né, professor, trazendo aquelas reflexões, e a gente vê que toda essa temática que o professor traz, toda essa problemática, nós ainda estamos vivenciando hoje, em 2025, né, professor? Então, atualiza todas essas questões. E as propostas inteiramente criativas, então nós só temos muito que agradecer a sua participação, agradecer a Leninha por ter insistido, porque se eu não tivesse insistido, nós não estávamos aqui nos deleitando, né, nesse momento assim tão maravilhoso, a gente pensar a matemática de uma forma criativa, de uma forma insubordinada, de uma forma realmente de fato, que a gente tira a matemática da realidade dos nossos alunos. E muitas vezes a gente quer fazer isso, mas sente as dificuldades, né? Então, assim, como é que a gente pode fazer isso? Trazer uma matemática realmente, de fato, que ela é real, que ela faz parte do dia a dia das crianças. E aquela sua reflexão final, né? Quando você diz que o aluno que tinha dificuldade na leitura, ele consegue superar aquelas dificuldades, isso demonstra, assim, uma grande contribuição da pesquisa quando a gente percebe que quando as crianças estão envolvidas, interessadas, e a gente pode tirar por nós mesmos, a gente precisa de algo que nos mobilize para poder a gente ter interesse, né, em realizar alguma atividade. Imagina isso para a criança, se sentir ali contemplado com o seu saber. Porque muitas vezes a gente pega as nossas crianças, né, professor, e pensa que elas chegam assim, uma folha em branco. E elas trazem um currículo, gente. Nós falamos muito de currículo aqui. Quando a gente fala de etnomatemática, a gente fala exatamente de um currículo que está em movimento, de um currículo que está presente no sujeito, e esse sujeito está impregnado de cultura,
de história, de experiências que nós, professores, precisamos considerar. Então, parabéns, professor. A sua pesquisa é maravilhosa, é muito linda. As fotos com as crianças é uma coisa, assim, belíssima. Acho que uma foto dessa, assim, é algo que deveria ser premiado. A gente vê tantas fotos aí sendo premiadas, uma foto dessa é, assim, uma coisa, assim, é linda demais, né? Nós temos a oportunidade de ver. Então, parabéns, muitíssimo obrigada. Estamos muito felizes de tê-lo aqui na nossa terceira escola de verão. Esperamos contar em outras oportunidades. Não é fake news. Não. E venha participar uma vez aqui conosco, presencial. E vamos estreitar esses laços. Muitíssimo obrigada. E agora as considerações, né, Márcio, professora? Eu queria Professor, agradecer. agora é o senhor. As Queria agradecer considerações. mais uma vez a Mazé e dizer que também essas 2 horas que passaram rápido demais. Eu gostei demais. Então, precisando de mim, eu estou à disposição. Já conheço o grupo. Também queria agradecer a presença dos alunos presentes, dos online, porque é uma gratificação do pesquisador, do professor, sempre ter público, né? Que na pandemia não tinha público. Eu dava aula pela universidade, no mestrado, como na graduação, você fica uma pessoa isolada. Mesmo sendo online, você fica isolada de todo mundo. E assim você vem presente, mesmo online, você fica também alegre. Por isso que eu queria parabenizar a Mazé, ao pessoal do grupo de Mazé, a Leninha e o pessoal presente, tá certo? Precisando de mim, agora eu estou à disposição. Obrigado. Certo, professor. Obrigada, viu? De nada. Obrigado, Elinho, também pela dedicação. Estamos encerrando o dia de hoje, né? Mas amanhã teremos uma programação com muitas informações. Mas antes, no finalzinho da minha fala, do encerramento oficial, eu quero dar uma foto, né, para registrar esse momento único, né, da nossa escola, terceira escola de verão. Então, desejamos a todos uma boa noite e que amanhã estejamos aqui no auditório da Psicologia da UFC. Obrigado. Vamos para a foto, né? Não sai, Leninha, venha para cá, para o auditório, e professor não saia. Tá bom, vou ficar aqui. Tá bom, estou indo. Professor, eu vou lá, viu? Tá bom, tá. E obrigada, professor. De Amei, nada. viu? Obrigado também. E eu também gostei da sua fala e da pessoa. Tá bom. Presencial e também, sem ser presencial também. Então vamos lá, gente. A nossa escola, a nossa escola.